Muita gente acredita que a saúde está relacionada à estética do corpo, mas eu vou te contar que o equilíbrio mental, físico e espiritual é a chave do sucesso. Fica comigo até o final que você vai entender que essa relação é extremamente importante quando o assunto é saúde. Pessoal, se a gente usar as populações mais longevas, eu gosto muito de usar as Blue Zones como exemplo, porque a partir do estudo dessas populações, que são não só longevas, mas funcionais, a gente começa a ter uma ideia do que é importante de verdade quando o assunto é saúde. As Blue Zones são 5 lugares no mundo, 5 lugares diferentes, com populações diferentes, com alimentações diferentes, mas que foi identificado que existiam populações longevas e funcionais. E os pesquisadores, quando começaram a pesquisar sobre esses lugares, e eles foram lá ver o que eles faziam, essas populações tinham determinados comportamentos que eram comuns. Alguns comportamentos são tão importantes que hoje, ao falar sobre essa equação, que é um equilíbrio entre o espírito, a mente e o corpo, sendo fundamental quando a gente fala de saúde. Chamando atenção para o lado espiritual e que muita gente se conecta de uma forma muito profunda, não necessariamente precisa ser um ato religioso. O lado espiritual do ser humano, ele é nutrido há milhões e milhões de séculos e de diversas culturas diferentes, com propostas e crenças diferentes. Mas você não precisa necessariamente ter uma religião para exercer o seu lado espiritual. A grande descoberta foi relacionado a o que representa esse processo de acreditar em algo maior do que nós mesmos e o quanto o contexto social de viver a espiritualidade com propósito, ela tem um significado importante na nossa longevidade. Esses 5 lugares no mundo cultivam o lado religioso ou espiritual de uma forma comunitária. Então, existe um encontro, existe um propósito, existe um apoio e os pesquisadores descobriram que é justamente nessa rede de apoio, acreditando em algo maior do que o próprio ser humano, é que está a conexão. E a conexão, ela é muito importante para o ser humano de diversas formas, não só a conexão espiritual, mas a conexão social, amigos com propósito. Uma das grandes descobertas relacionadas a esse equilíbrio, a essa forma de viver, está justamente baseado nas amizades com propósitos. Não é só você ir num bar e tomar uma taça de vinho e de repente falar mal das outras pessoas ou, enfim, não ter ali uma amizade de qualidade. Justamente a conexão se dá quando os 2 ou os 3 ou aquele grupo cuidam do outro. A conexão social, ela é tão importante para o ser humano que ela está presente desde os primórdios. E a gente viu na própria pandemia que a falta da conexão causou diversas doenças e hoje ainda reflete na nossa vida de uma forma de estresse ou ainda com muitos pacientes que viveram esses processos solitários e apresentam doenças relacionadas a isso. Vide a terceira idade. Hoje eu tenho pacientes, por exemplo, que pelo contexto da pandemia, ao ficarem solitários e revivendo ou vivendo as mesmas coisas todos os dias, apresentam doenças crônicas relacionadas a esse contexto. Outro fator muito importante relacionado à conexão mente, espírito e corpo está justamente em utilizar o corpo para você poder fazer as suas funções. O estudo dessas 5 civilizações, ou desses 5 povos, demonstrou para nós que ao utilizar o corpo e não necessariamente a atividade física 1 hora na academia e passar o resto do dia sentado, isso é muito diferente de utilizar o corpo para fazer as coisas. Então, de repente, ir de bicicleta, voltar de bicicleta, parar num local, o seu carro um pouco mais afastado e ir a pé, fazer coisas que normalmente nós não estamos mais acostumados a fazer, mas que trazem um prazer e uma sensação de utilizar o corpo que é diferente de só ficar sentado. Aliás, ficar sentado hoje em dia é um fator predisponente para inúmeras doenças crônicas, pois nunca o homem ficou ou passou tanto tempo na mesma posição. Outro ponto importante relacionado à mente está justamente
na identificação dos nossos hábitos. Estima-se que os nossos pensamentos sejam praticamente 90% deles os mesmos todos os dias. E isso é muito grave, porque normalmente nós não temos consciência daquilo que a gente pensa todos os dias. E ao não ter consciência do que a gente pensa e ao repetir esses pensamentos todos os dias, eles acabam por trazer sentimentos que são também os mesmos todos os dias. A grande virada de chave de perceber esse ciclo está justamente em entender e se conectar com aquilo que você pensa. Ao você prestar atenção nos seus pensamentos, você começa a entender quais são os sentimentos que te levam para determinadas situações. Podem muitas vezes te proteger, mas a grande maioria das vezes nós somos condicionados àquilo que a gente pensa e sente. Como é que nós vamos ter algo novo na nossa vida se justamente a gente faz todos os dias as mesmas coisas? Essa conexão, quando bem trabalhada, bem nutrida e bem desenhada, um sentido estratégico inclusive de saúde, ela pode te levar a estados de saúde onde você nunca pensou que poderia chegar. Eu costumo dizer no consultório que o planejamento, quando a gente fala de saúde, ele é tão importante quanto o planejamento financeiro de uma empresa, quanto o planejamento estratégico. Se a gente quer chegar do ponto A para o ponto B, a gente precisa saber como fazer isso. E essa conexão, ao estudar as civilizações mais longevas, funcionais e produtivas do planeta, a gente pode aprender uma grande lição. Entre todas elas, o componente mais importante não é tomar o suco verde de manhã, não estou dizendo que ele não seja importante, mas não é sobre isso, não é sobre a yoga, não é sobre nada do que a gente está acostumado a entender que pode nos levar a estados de saúde, mas é justamente a sensação de pertencimento e felicidade. Tudo indica que ser feliz é o fator mais importante quando a gente fala sobre saúde e longevidade. Percebeu agora como a sua mente está relacionada com os seus sentimentos e como o seu corpo reage a isso? Essa conexão, ela é muito mais ampla do que apenas um componente da sua saúde. Saber trabalhar essa conexão, que pode ser através da meditação, de exercícios de respiração, de exercícios de apreciação, do contato com a natureza, contato com as pessoas que você ama, pode ter um significado na sua vida muito maior do que você imaginava. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui para mim nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, não deixa de contar isso para mim, porque a sua dúvida pode virar meu vídeo de amanhã. Gente, se inscreve no canal, aciona o sininho é justamente para que você fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Não deixa de me seguir nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.